A Riqueza das Nações, obra de Adam Smith, parte 5. Muito embora os ganhos pecuniários e o lucro sejam muito diversos nas diversas aplicações de trabalho e capital, ainda assim, uma certa proporção parece usualmente ter lugar entre ambos os ganhos pecuniários em todas as várias aplicações do trabalho e os lucros pecuniários em todas as várias aplicações do capital. Esta proporção ficará evidenciado, depende parcialmente da natureza dos diferentes empregos e parcialmente das diferentes leis e políticas da sociedade em que se dão. Mas essa proporção depende das leis da política, embora ela pareça ser pouco afetada pela riqueza ou pobreza da sociedade por sua condição progressista, estacionária ou declinante, permanecendo a mesma ou quase em todos aqueles estados diferentes. Em terceiro lugar, procurarei explicar todas as diferentes circunstâncias que regulam esta proporção. Em quarto e último lugar, procurarei mostrar quais são as circunstâncias que regulam a renda da terra e elevam ou abaixam o preço real de todas as muitas substâncias que produz. Dos ganhos do trabalho. O produto do trabalho constitui a recompensa natural ou ganhos do trabalho. Naquele estado original de coisas que precede tanto a apropriação da terra e a acumulação do capital, todo o produto do trabalho pertence ao trabalhador. Ele não tem senhor ou patrão com quem dividi-lo. Se este estado continuasse, os ganhos do trabalho teriam aumentado com todos os aperfeiçoamentos na força produtiva a que a divisão do trabalho dá ocasião. Todas as coisas gradativamente se tornariam mais baratas, seriam produzidas por uma menor quantidade de trabalho e como as mercadorias produzidas por iguais quantidades de trabalho, neste estado de coisas, naturalmente seriam trocadas umas pelas outras, igualmente seriam compradas com o produto de uma menor quantidade. Mas se todas as coisas se tornariam mais baratas, na realidade, na aparência, muitas coisas poderiam se tornar mais caras do que antes, ou seriam trocadas por uma maior quantidade de outros bens. Suponhamos, por exemplo, que na maioria dos empregos as forças produtivas do trabalho fossem melhoradas 10 vezes, ou que um dia de trabalho produzisse 10 vezes a quantidade de trabalho que fazia originalmente, mas que num emprego em particular produzisse apenas o dobro da quantidade de trabalho de antes. Ao trocar o produto de um dia de trabalho, na maior parte dos empregos, pelo de um dia de trabalho, deste 10 vezes a quantidade de trabalho, deles compraria apenas o dobro da quantidade original dele. Qualquer quantidade determinada, por exemplo, o peso de uma libra, pareceria 5 vezes mais cara que antes. Na realidade, porém, seria 2 vezes mais barata, muito embora requeresse 5 vezes a quantidade de outros bens para comprá-la, requereria apenas metade da quantidade do trabalho para comprá-la ou produzi-la. A aquisição, portanto, seria 2 vezes mais fácil que antes. Mas este estado original de coisas, em que o trabalhador usufruía todo o produto de seu próprio trabalho, não poderia sobreviver à primeira introdução da apropriação da terra e à acumulação do capital. Terminou, portanto, muito antes que os aperfeiçoamentos mais consideráveis fossem feitos nas forças produtivas do trabalho, e não teria propósito examinar mais ainda o que poderiam ter sido seus efeitos na recompensa ou ganhos do trabalho. Assim que a terra tornou-se propriedade privada, o proprietário passou a exigir uma fração de quase todo o seu produto que o lavrador pode criar ou coletar nela. Seu arrendamento é a primeira dedução do produto do trabalho, que é
empregado na terra. Raramente acontece que a pessoa que ara a terra tenha com que se manter até a colheita. Sua manutenção lhe é geralmente adiantada do estoque de um patrão, o proprietário que o emprega e que não teria interesse em empregá-lo a menos que viesse a compartilhar o produto de seu trabalho ou a menos que seu estoque lhe fosse substituído com lucro. Este lucro faz uma segunda dedução do produto do trabalho que é empregado na terra. O produto de quase todo outro trabalho é passível de uma dedução semelhante do lucro. Em todos os ofícios e manufaturas, a maior parte dos trabalhadores fica necessitada de um patrão que lhes adiante os materiais de seu trabalho e seus salários e manutenção até que seja completado. Ele divide isto pelo produto de seus trabalhos ou pelo valor total dos materiais usados, e nesta divisão consiste seu lucro. Por vezes ocorre de fato que um trabalhador isolado tenha capital suficiente para comprar os materiais de seu trabalho e para se manter até que esteja completado. Ele é tanto patrão quanto trabalhador e goza de todo o produto de seu trabalho ou todo o valor que ele acresce aos materiais sobre os quais se aplica. Inclui o que são usualmente dos rendimentos distintos pertencendo a duas pessoas distintas, os lucros do capital e os salários do trabalho. Tais casos, porém, não são muito frequentes, e em qualquer lugar da Europa, 20 trabalhadores servem sob um patrão para um, que é independente, e os salários do trabalho são sempre entendidos pelo que são usualmente, quando o trabalhador é uma pessoa e o proprietário do capital que o emprega, uma outra. O que são os salários comuns do trabalho depende sempre do contato usualmente feito entre essas duas partes, cujos interesses de modo algum são os mesmos. Os trabalhadores desejam conseguir o máximo e os patrões dar o mínimo possível. Os primeiros estão dispostos a combinar para subir, os outros para descer os salários do trabalho. Não é, entretanto, difícil prever qual dos dois partidos deve, em todas as ocasiões ordinárias, levar a vantagem na disputa e forçar o outro a aquecer os seus termos. Os patrões, sendo em menor número, podem se combinar muito mais facilmente, e a lei, além do mais, autoriza, ou pelo menos não proíbe suas combinações, ao passo que proíbe a dos trabalhadores. Não temos atos do parlamento contra combinar abaixar o preço do trabalho, mas muitos contra combinar elevá-lo. Em todas estas disputas, os patrões podem resistir muito mais. Um proprietário de terras, um lavrador, um mestre manufatureiro, um comerciante, mesmo não empregando um só trabalhador, poderiam geralmente viver um ano ou dois com o estoque que já adquiriram. Muitos trabalhadores não conseguiriam subsistir por uma semana, poucos subsistiriam por um mês e dificilmente algum o ano inteiro sem emprego. A longo termo, o trabalhador pode ser tão necessário para seu patrão quanto o patrão para ele, mas a necessidade não é tão imediata. Raramente ouvimos dizer das combinações dos patrões, mas frequentemente das dos empregados. Mas quem quer que imagine, por isso que os patrões raramente se combinam, ignoram tanto o mundo quanto este assunto. Os patrões, em todo tempo e lugar, estão numa espécie de acordo tácito, mas constante e uniforme para não elevar os salários do trabalho acima de sua cotação real. Violar este acordo é sempre uma ação extremamente impopular e uma espécie de reproche para um patrão entre seus vizinhos e pares. Raramente, de fato, ouvimos falar dessa combinação, por ser o estado comum, e seria possível dizer natural das coisas, do que ninguém jamais ouve falar. Os patrões também, por vezes, entram em combinações particulares para reduzir os salários ainda abaixo da cotação. Elas são
conduzidas com o máximo segredo e silêncio, até o momento da execução. E quando os operários cedem, como fazem às vezes, sem resistência, se bem que se resistam severamente, outras pessoas nunca ouvem dizer isso. Tais combinações são, porém, frequentemente enfrentadas por uma combinação defensiva contrária dos trabalhadores, que por vezes também, sem nenhuma provocação desta espécie, combinam os próprios acordos para elevar o preço de seu trabalho. Suas alegações são, por vezes, o alto preço das vitualhas, por vezes o grande lucro que seus patrões ganham com seu trabalho. Suas alegações são, por vezes, o alto preço, mas sejam suas combinações ofensivas ou defensivas, sempre se ouve falar delas abundantemente. Para apressar uma decisão, sempre recorram ao mais ruidoso clamor, e por vezes à mais chocante violência e a ultrajes. Ficam desesperados e agem com a loucura e extravagância de homens desesperados que devem perecer à míngua ou amedrontar seus patrões para que concordem imediatamente com suas exigências. Os patrões, nessas ocasiões, ficam tão clamorosos quanto a outra parte e nunca cessa de bradar pela assistência do magistrado civil e pela rigorosa execução daquelas leis que foram publicadas com tanta severidade contra as combinações de servos, trabalhadores e jornaleiros. Os trabalhadores, por sua vez, raramente derivam qualquer vantagem da violência dessas tumultuosas combinações, que parte pela intermediação do magistrado civil, parte pela superior perseverança dos patrões, parte da necessidade é que a maioria dos trabalhadores está submetida pela sua subsistência e geralmente resultam em nada, senão pela punição ou ruína dos cabecilhas. Mas se, nas disputas com seus operários, patrões devem, em geral, levar vantagem, existe uma certa cotação abaixo da qual parece impossível reduzir por qualquer tempo considerável os salários ordinários, mesmo da espécie de trabalho mais inferior. Um homem deve sempre viver por seu trabalho, e seus ganhos devem, pelo menos, ser suficientes para sua manutenção. Devem mesmo, na maioria das ocasiões, ser um pouco mais. Do contrário, seria impossível para ele manter a família e a raça de tais trabalhadores não poderia durar além da primeira geração. O senhor Cantillon parece supor, por causa disto, que a espécie mais inferior de trabalhadores comuns deveria sempre ganhar pelo menos o dobro da própria manutenção, de modo que uns com os outros possam sustentar duas crianças e o trabalho da esposa, por ter de atender necessariamente as crianças, é suposto não mais que o suficiente para ela mesma. Mas metade das crianças está computado, morre antes da idade adulta. Os trabalhadores mais pobres, de acordo com isto, devem criar pelo menos 4 crianças, para que 2 tenham igual oportunidade de atingir aquela idade. Mas a manutenção necessária para 4 crianças supõe que seja quase igual à de um homem. O trabalho de um escravo válido acrescenta o mesmo autor. Calcula-se ser o trabalho de um escravo válido, acrescenta o mesmo autor, calcula-se ser o dobro de sua manutenção, e aquele do mínimo dos operários, pensa ele, não pode valer menos que o de um escravo válido. Até aqui parece certo que, para sustentar uma família, o trabalho do marido e da esposa juntos deve, mesmo nas espécies mais inferiores do trabalhador comum, poder ganhar algo mais do que é precisamente o necessário para a própria manutenção. Mas em que proporção, se naquela acima mencionada ou em qualquer outra, não pretenderei determinar.
Há certas circunstâncias, porém, que por vezes dão aos trabalhadores uma vantagem e permitem-lhes elevar seus salários consideravelmente acima desta cotação. Evidente, a mais baixa consiste com a humanidade comum. Quando, em qualquer país, a demanda daqueles que vivem de salários, operários, jornaleiros, servos de toda espécie, está continuamente aumentando, quando cada ano fornece emprego a um número maior do que o que estava empregado no ano anterior, os trabalhadores não têm ocasião para combinar a elevação de seus salários. A escassez de mãos ocasiona uma competição entre os patrões que assim procuram conseguir trabalhadores, e isto quebra voluntariamente a combinação natural dos patrões para não elevar os salários. A demanda daqueles que vivem de salários é evidente, só pode aumentar em proporção ao aumento dos fundos destinados ao pagamento dos salários. Estes fundos são de dois tipos. Primeiro, a renda, que está muito acima do necessário para a manutenção, e segundo, o capital, muito acima do necessário para o emprego de seus patrões. Quando o proprietário, um arrendador ou um homem rico, tem uma renda maior do que o que eles julgam suficientes para manter a própria família, eles empregam todo ou parte do excesso ao manter um ou mais servos domésticos. Aumentando-se este excesso, ele naturalmente aumentará o número desses servos. Quando um trabalhador independente, como um tecelão ou sapateiro, tem mais capital do que o necessário para comprar os materiais de próprio trabalho e manter-se até que possa passá-lo adiante, ele é naturalmente emprega um ou mais jornaleiros com o excesso e naturalmente aumentará o número de seus jornaleiros. A demanda de assalariados, portanto, necessariamente aumenta juntamente com a renda e com o capital em todo o país e possivelmente não poderia aumentar sem este. O aumento do rendimento e do capital é o aumento da riqueza nacional. A demanda de assalariados, portanto, aumenta juntamente com a riqueza nacional e possivelmente não pode aumentar sem ela. Não é a grandeza atual da riqueza nacional, mas seu aumento contínuo que ocasiona um aumento nos salários do trabalho. Não é correspondentemente nos países mais ricos, mas nos mais prósperos ou naqueles que estão enriquecendo mais depressa que os salários são mais altos. A Inglaterra, nos tempos atuais, é certamente um país muito mais rico do que qualquer parte da América do Norte. Os salários do trabalho, porém, são muito mais altos na América do Norte do que em qualquer parte da Inglaterra. Na província de Nova York, os operários comuns ganham 3 shillings e 6 pence em dinheiro equivalentes a 2 shillings esterlinos por dia. Um carpinteiro naval, 10 shillings e 6 pence em dinheiro, com uma pinta de rum valendo 6 pence esterlinos, num total de 6 shillings e 6 pence esterlinos. Carpinteiros de casas e pedreiros, 8 shillings em dinheiro, equivalendo a 4 shillings e 6 pence esterlinos. Alfaiates jornaleiros, 5 shillings em dinheiro, equivalendo a cerca de 2 shillings, 10 pence esterlinos. Estes preços estão todos acima dos de Londres, e disse que os salários são tão altos nas outras colônias quanto em Nova York. O preço das provisões é, em todo lugar na América do Norte, muito abaixo que na Inglaterra. Nunca se conheceu uma carestia lá. Nas piores estações sempre tiveram o bastante para si mesmos, mas menos para exportação. Se o preço em dinheiro do trabalho, portanto, é mais alto que em qualquer lugar da terra-mãe,
seu preço real, o comando real das necessidades e conveniências que proporciona ao trabalhador deve ser ainda maior em uma proporção mais elevada. Mas, se a América do Norte ainda não é tão rica quanto a Inglaterra, é muito mais progressista e avança com muito maior rapidez para uma maior aquisição de riquezas. O sinal mais decisivo da prosperidade de qualquer país é o aumento do número de seus habitantes. Na Grã-Bretanha e na maioria dos países europeus, supõe-se que dobre em não menos de 500 anos. Nas colônias britânicas da América do Norte, descobriu-se que dobra a cada 20 ou 25 anos. Nem atualmente, este aumento deve-se principalmente à contínua importação de novos habitantes, mas à grande multiplicação das espécies. Os que atingem idade avançada, disse, frequentemente vêm lá de 50 e 100 descendentes de seu próprio corpo. O trabalho lá é tão bem recompensado que uma família com muitas crianças, em vez de ser um fardo, é fonte de opulência e prosperidade para os pais. O trabalho de cada criança, antes que possa deixar sua casa, é calculado como valendo 100 libras de ganho líquido para eles. Uma jovem viúva com 4 ou 5 crianças pequenas, que entre as classes médias ou inferiores da Europa teria uma chance mínima de um segundo casamento, lá é cortejada como se tivesse uma fortuna. O valor das crianças é o maior de todos os encorajamentos ao casamento. Não é de surpreender, portanto, que as pessoas na América do Norte se casem muito cedo. Não obstante o grande aumento ocasionado por tais casamentos precoces, há uma queixa contínua da escassez de mãos na América do Norte. A demanda de trabalhadores, os fundos destinados a mantê-los aumentam, ao que parece, ainda mais depressa do que eles podem encontrar trabalhadores a empregar. Mesmo que a riqueza de um país seja muito grande, se esteve estacionário por muito tempo, não devemos esperar que os salários lá sejam muito altos. Os fundos destinados para o pagamento de salários, o rendimento e o capital de seus habitantes podem ser da maior extensão, mas se continuaram os mesmos por vários séculos, da mesma extensão, ou quase o número de trabalhadores empregados a cada ano poderiam facilmente suprir, e mesmo mais que suprir, o número desejado no ano seguinte. Dificilmente poderia haver qualquer escassez de mãos, nem os patrões teriam de competir por elas. Se em tal país os salários tivessem sido mais que suficiente para manter o trabalhador e permitir-lhe criar família, a competição dos trabalhadores e o interesse dos patrões logo os reduziriam ao mais baixo nível, consciente com a humanidade comum. A China há muito que tem sido um dos países mais ricos, isto é, um dos mais férteis, melhor cultivados, mais industriosos e mais populosos do mundo. Parece, porém, estar muito estacionária. Marco Polo, que a visitou mais de 500 anos atrás, descreve seu cultivo, indústria e população quase nos mesmos termos em que são descritos pelos viajantes nos tempos atuais. Talvez mesmo muito antes de seu tempo tivesse adquirido aquela abundância de riquezas que a natureza, suas leis e instituições lhe permite adquirir. Os relatos de todos os viajores, inconsistentes em muitos outros aspectos, concordam nos baixos salários e na dificuldade que um trabalhador encontra para criar uma família na China. Se, cavando o solo todo dia, ele pode conseguir com que comprar uma pequena quantidade de arroz ao entardecer, ele está contente. A condição dos artífices é, se possível, ainda pior. Em vez de esperar indolentemente em suas oficinas pelas visitas de seus fregueses, como na Europa, estão continuamente correndo pelas ruas com as ferramentas dos respectivos ofícios
oferecendo seus serviços como se estivessem esmolando. A pobreza. A pobreza das classes inferiores na China ultrapassa em muito a das nações mais pobres da Europa. Nas vizinhanças de Cantão, muitas centenas, disse, muitos milhares de famílias não têm habitação em terra, mas vivem constantemente em pequenos barcos de pesca nos rios e canais. A subsistência que ali encontram é tão escassa que avidamente pescam o lixo mais repulsivo lançado de qualquer navio europeu. Qualquer carniça, a carcaça de um cão ou gato morto, por exemplo, mesmo que meio podre e fétida, é tão bem-vinda por eles quanto o mais atraente pitel para o povo de outros países. O casamento é encorajado na China não por serem as crianças lucrativas, mas pela liberdade de destruí-las. Em todas as grandes cidades, muitas são expostas todas as noites na rua ou afogadas como cãezinhos na água. O desempenho deste horrendo ofício diz-se mesmo ser o ofício confessado pelo qual algumas pessoas ganham sua subsistência. A China, porém, se bem que às vezes pareça parar, não parece retroagir. Suas cidades nunca são desertadas por seus habitantes. As terras que uma vez foram cultivadas nunca são negligenciadas. O mesmo ou mesmo trabalho anual deve continuar a ser feito e os fundos destinados à sua manutenção não devem, por conseguinte, ser sensivelmente diminuídos. A classe mais baixa de operários, apesar de sua magra subsistência, deve de algum modo se arranjar para continuar sua raça, bem como manter seu número usual. Mas seria diferente num país onde os fundos destinados à manutenção do trabalho estivessem decaindo sensivelmente. A cada ano, a demanda de servos e trabalhadores seria, em todas as várias classes de empregos, menor que o ano anterior. Muitos nascidos nas classes superiores, incapazes de encontrar emprego nas próprias ocupações, ficariam contentes em poder encontrá-lo nas inferiores. A classe inferior, estando não só superabastecida com os próprios trabalhadores, mas também com o transbordo de todas as outras classes, a competição por emprego seria aqui tão grande que reduziria os salários à mais miserável e difícil subsistência do trabalhador. Muitos não conseguiriam achar emprego, mesmo nestes duros termos, e morreriam de fome. Ou seriam levados a procurar subsistência, esmolando ou pela perpetração, quiçá, das maiores enormidades. A carestia, a fome e a mortalidade imediatamente prevaleceriam naquela classe e dela se estenderiam a todas as classes superiores, até que o número de habitantes no país ficasse reduzido ao que poderia ser facilmente mantido pela renda e capital que restassem e que tivessem escapado ou à tirania ou à calamidade que destruiu o restante. Isto talvez seja o presente estado de Bengala e de alguns outros dos estabelecimentos ingleses nas Índias Orientais. Num país fértil, que antes foi muito despovoado e onde a subsistência, portanto, não deveria ser muito difícil, e onde, no entanto, 3 ou 4 mil pessoas morrem de fome por ano, podemos estar certos de que os fundos destinados à manutenção dos trabalhos pobres estão decaindo rapidamente. A diferença entre o gênio da Constituição Britânica, que protege e governa a América do Norte, e aquela da companhia mercantil que oprime e domina as Índias Orientais, talvez não possa ser mais bem ilustrada do que pelo diferente estado desses países. A recompensa liberal do trabalho, portanto, é o efeito necessário e o sistema natural do aumento da riqueza nacional. A pouca manutenção do trabalhador pobre, por outro lado,
é o sintoma natural de que as coisas estão num impasse e sua condição faminta de que estão indo rápido para trás. Na Grã-Bretanha, os salários do trabalho parecem, na atualidade, ser evidentemente mais do que o precisamente necessário para permitir ao trabalhador criar família. Para nos satisfazermos quanto a esse ponto, não será necessário entrar em nenhum cálculo tedioso ou duvidoso do que possa ser a menor soma com que seja possível isto. Há muitos sintomas simples de que os salários em nenhum lugar deste país são regulados por sua cotação mínima, consistente com a comum humanidade. Primeiro, em quase todo lugar da Grã-Bretanha há uma distinção, mesmo nas espécies mais inferiores de trabalho, entre salários de verão e de inverno. Os do verão são sempre os mais altos, mas por conta da despesa extraordinária de combustível, a manutenção de uma família é mais cara no inverno. Os salários, portanto, sendo mais altos, quando esta despesa é mais baixa, parece evidente que eles não são regulados pelo que é necessário a esta despesa, mas pela quantidade e o suposto valor do trabalho. Um trabalhador, pode-se dizer, de fato deveria economizar parte do seu salário de verão para custear sua despesa de inverno e, através de todo o ano, não excedendo o que é necessário para a manutenção de sua família. Um escravo, porém, ou alguém absolutamente dependente de nós para a imediata subsistência, não seria tratado deste modo. Sua subsistência diária seria proporcionada às suas necessidades diárias. Segundo, os salários não flutuam na Grã-Bretanha com o preço das provisões. Esses variam em todo lugar de ano para ano e frequentemente de mês para mês, mas em muitos sítios o preço em dinheiro do trabalho permanece uniformemente o mesmo, por vezes até por meio século. Se nestes lugares, assim sendo, os trabalhadores pobres podem manter suas famílias nos anos de carestia, devem viver folgadamente nos tempos de abundância moderada e com abundância nos de barateamento extraordinário. O alto preço das provisões durante estes últimos 10 anos em muitas partes do reino não foi acompanhado com qualquer elevação sensível do preço em dinheiro do trabalho. De fato, em algumas elevou-se, provavelmente mais devido ao aumento da demanda do trabalho do que ao preço das provisões. Terceiro, como o preço das provisões varia de ano para ano mais do que os salários, por outro lado, os salários variam mais de lugar para lugar do que o preço das provisões. Os preços do pão e da carne no açougueiro são geralmente os mesmos, ou quase, na maior parte do Reino Unido. Estas e a maioria das outras coisas que são vendidas a varejo, do jeito que o trabalhador pobre compra de tudo, são geralmente tão baratas ou mais baratas nas grandes cidades que nas partes mais remotas do país, por razões que terei ocasião de explicar depois. Mas os salários numa grande cidade e suas cercanias são frequentemente um quarto ou um quinto, 20% ou 25% mais altos que a algumas milhas de distância. 18 pence por dia pode ser tido como o preço usual do trabalho em Londres e cercanias. Algumas milhas de distância cai para 14 e 15 pence. 10 pence pode ser tido como seu preço em Edimburgo e cercanias. Algumas milhas de distância cai para 8 pence, que é o preço comum do trabalho na maior parte das terras baixas da Escócia, onde varia muito menos que na Inglaterra. Tal diferença de preços, que parece não ser sempre o suficiente para transportar um homem de uma paróquia para outra, necessariamente ocasionaria tamanho transporte
das mercadorias mais volumosas, não só de uma paróquia para outra, mas de um extremo a outro do reino, quase de um extremo do mundo para outro, que as reduziria quase ao mesmo nível. Depois de tudo o que foi dito da leviandade e inconstância da natureza humana, evidencia-se da experiência que um homem, de todas as espécies de bagagem, é a mais difícil de ser transportada. Se os trabalhadores pobres, portanto, podem manter suas famílias naquelas partes do reino onde o preço do trabalho é o mais inferior, devem estar na fartura onde ele é mais alto. Quanto às variações no preço do trabalho, não só não correspondem em lugar ou tempo com as do preço das provisões, mas frequentemente são opostas. Os cereais, a comida do povo simples, são mais caros na Escócia do que na Inglaterra, recebendo a Escócia quase todo o ano suprimentos muito grandes. O cereal inglês deve ser vendido mais caro na Escócia, o país até onde é levado, do que na Inglaterra, o país de onde vem, e, em proporção à sua qualidade, não pode ser vendido mais caro na Escócia do que o cereal escocês, que chega ao mesmo mercado em termos competitivos com aquele. A qualidade do grão depende principalmente da qualidade de farinha de trigo ou outra que fornece no moinho, e quanto a este aspecto, o grão inglês é tão superior ao escocês que, se bem que aparentemente mais caro, com frequência ou em proporção à medida de seu volume, geralmente na realidade fica mais barato, ou em proporção à sua qualidade, ou mesmo à medida de seu peso. O preço do trabalho, pelo contrário, é mais caro na Inglaterra do que na Escócia. Se os trabalhadores pobres, portanto, podem manter suas famílias numa parte do Reino Unido, devem ter fartura na outra. A farinha de aveia supre o povo comum na Escócia com a maior e melhor parte de sua comida, que é, em geral, muito inferior à de seus vizinhos de mesma classe da Inglaterra. A diferença, porém, no modo de sua subsistência não é a causa, mas o efeito da diferença em seus salários, se bem que, por um estranho mal-entendido, frequentemente ouvi dizer ser a causa. Não é porque um homem mantém um coche, ao passo que seu vizinho anda a pé, que um é rico e o outro pobre, mas porque um deles é rico, mantém um coche, e porque o outro é pobre, anda a pé. No decurso do último século, comparando ano por ano, o grão foi mais caro em ambas as partes do reino que atualmente. Isto é um fato que agora não pode admitir dúvida razoável, e a prova disto é, se possível, ainda mais decisiva em relação à Escócia do que em relação à Inglaterra. Na Escócia, é suportada pela evidência das feiras públicas, avaliações anuais juramentadas de acordo com o estado real dos mercados de todas as espécies de grão em cada condado da Escócia. Se tal prova direta requeresse qualquer evidência colateral para confirmá-la, eu observaria que este tem sido analogamente o caso da França e, provavelmente, da maioria das regiões da Europa. Em relação à França, há a prova mais clara, mas se bem que é certo que em ambas as partes do Reino Unido o grão foi um pouco mais caro no século passado que no atual. É igualmente certo que o trabalho foi muito mais barato. Se os trabalhadores pobres então podiam sustentar suas famílias, devem estar muito mais à vontade agora. No último século, os salários diários mais comuns do trabalho mais simples, a maior parte da Escócia, eram 6 pence no verão e 5 no inverno, 3 shillings por semana aproximadamente. Ainda o mesmo preço continua a ser pago em algumas regiões das terras altas e nas ilhas ocidentais. Na maior parte das terras baixas, os salários usuais do trabalho mais simples são agora 8 pence por dia, 10 pence e por vezes 1 shilling.
perto de Edimburgo, nos condados que bordejam a Inglaterra, provavelmente por conta desta vizinhança, e em alguns poucos outros lugares onde ultimamente tem havido um aumento considerável na demanda de trabalho, perto de Glasgow, Carron, Wiltshire e etc. Na Inglaterra, os aperfeiçoamentos da agricultura, manufaturas e comércio começaram muito mais cedo que na Escócia. A demanda pelo trabalho e, consequentemente, seu preço deve necessariamente ter aumentado com esses aperfeiçoamentos. No último século, correspondentemente, bem como no presente, os salários eram mais altos na Inglaterra do que na Escócia. Subiram também consideravelmente desde aquele tempo por conta da maior variedade dos salários pagos em diferentes lugares, o que é difícil de determinar quanto. Em 1614, o pagamento de um soldado a pé era o mesmo que nos tempos atuais, 8 pence por dia. Quando foi estabelecido pela primeira vez, naturalmente deve ter sido regulado pelos ganhos usuais dos trabalhadores comuns, a classe do povo de que os soldados da infantaria são comumente tirados. O Lord Juiz-Chefe Halley, que escreveu no tempo de Carlos II, computa o gasto necessário da família de um trabalhador consistindo de 6 pessoas, pai, mãe, 2 crianças aptas para algum trabalho e 2 inaptas, como sendo de 10 shillings por semana, ou 26 libras por ano. Se eles não podem ganhar isto por seu trabalho, devem ganhar, ele supõe, esmolando ou furtando. Ele parece ter pesquisado cuidadosamente este assunto. Em 1688, o Sr. Gregory King, cuja habilidade em aritmética política é tão exaltada pelo Dr. Davenant, computou o rendimento ordinário de trabalhadores e criados como sendo 15 libras por ano para uma família que ele supôs consistir em média de 3,5 pessoas. Seu cálculo, portanto, se bem que na aparência diferente, corresponde muito aproximadamente, no fundo, com o do juiz Halley. Ambos supõem a despesa semanal de tais famílias como sendo de cerca de 20 pence por cabeça. Tanto o rendimento pecuniário e a despesa de tais famílias subiram consideravelmente desde aquele tempo na maior parte do reino. Em alguns lugares é maior, em outros menor, se bem que dificilmente em algum lugar, tanto quanto alguns cálculos exagerados dos salários atuais foram ultimamente apresentados para o público. O preço do trabalho deve ser observado, não pode ser determinado muito acuradamente em lugar algum, sendo que preços diferentes frequentemente são pagos no menor lugar para a mesma espécie de trabalho, sendo que preços diferentes frequentemente são pagos no mesmo lugar para a mesma espécie de trabalho, não só de acordo com as diferentes capacidades dos trabalhadores, mas de acordo com a benevolência ou a dureza dos patrões. Onde os salários não são regulamentados por lei, tudo o que podemos pretender determinar é qual é o mais usual. E a experiência parece mostrar que a lei nunca pode regulá-los adequadamente, muito embora muitas vezes o tenha pretendido. A real recompensa do trabalho, a real quantidade das necessidades e conveniências da vida que pode proporcionar ao trabalhador no decurso deste século aumentou, talvez numa proporção ainda maior que seu preço em dinheiro. Não só o grão ficou um pouco mais barato, mas muitas outras coisas, das quais os pobres derivam uma agradável e salutar variedade de comidas, tornaram-se bem mais baratas. Batatas, por exemplo, atualmente na maior parte do reino, não custam metade do preço que tinham há 30 ou 40 anos. O mesmo pode ser dito de nabos, cenouras, alfaces, coisas que antes eram cultivadas somente pela pá, mas que agora são comumente cultivadas pela charrua.
Toda espécie de hortícola também barateou. A maior parte das maçãs e mesmo das cebolas consumidas na Grã-Bretanha no último século foi importada de Flandres. Os grandes aperfeiçoamentos das manufaturas mais grosseiras do linho e da lã fornecem aos trabalhadores roupas melhores e mais baratas, e as da manufatura dos metais mais grosseiros, como ferramentas de trabalho mais baratas e melhores, bem como muitas peças da mobília doméstica agradáveis e cômodas. Sabão, sal, couro e licores fermentados de fato tornaram-se bem mais caros, principalmente pelas taxas que foram impostas sobre eles. A quantidade destes que os trabalhadores pobres têm necessidade de consumir é tão pequena que o aumento em seu preço não compensa a diminuição no de tantas outras coisas. A queixa comum de que o luxo se estende até as classes mais baixas do povo e que o trabalhador pobre não mais se contentará agora com a mesma comida, vestimenta e alojamento que o satisfazia outrora, pode convencer-nos que não é apenas o preço em dinheiro do trabalho, mas sua real recompensa que tem aumentado. Este aperfeiçoamento das condições das classes inferiores do povo deve ser visto como vantagem ou inconveniência para a sociedade. A resposta, à primeira vista, parece abundantemente simples. Servos, trabalhadores e operários de vários tipos formam a grande maioria de toda grande sociedade política, mas o que melhora as circunstâncias da maioria nunca pode ser visto como inconveniência para o todo. Nenhuma sociedade pode seguramente estar florescendo e feliz na qual a maioria de seus membros está infeliz e miserável. É apenas equidade, além do mais, que aqueles que alimentam, vestem e alojam todo o corpo do povo tenham tal fração do produto do próprio trabalho, de modo que eles mesmos fiquem toleravelmente bem alimentados, vestidos e alojados. A pobreza, se bem que, sem dúvida, desencoraja, nem sempre evita o casamento. Parece mesmo ser favorável à geração. Uma mulher meio faminta, das terras altas, frequentemente dá à luz mais de 20 crianças, ao passo que uma dama mimada frequentemente é incapaz de gerar nenhuma. E geralmente fica exausta com duas ou três. A esterilidade tão frequente entre nossas elegantes é muito rara entre as mulheres de classe inferior. A luxúria no belo sexo, ao passo que talvez inflame a paixão pelo prazer, parece sempre enfraquecer e frequentemente destruir completamente os poderes da geração. Mas a pobreza, se não previne a geração, é exatamente desfavorável à criação dos filhos. O frágil planta é produzida, mas um solo tão frio A frágil planta é produzida, mas num solo tão frio e clima tão severo que logo fenece e morre. Não é incomum, como frequentemente me é contado nas terras altas da Escócia, que uma mãe que deu à luz 20 crianças não tenha duas vivas. Vários oficiais de grande experiência me asseveraram que no recrutar seus regimentos nunca conseguiram equipá-lo com tambores e gaitas, com todos os filhos que nasciam para os soldados de seus regimentos. No entanto, onde se costuma ver um grande número de belas crianças é exatamente nos acampamentos militares. Muito poucas delas chegam à idade de 3 ou 14 anos. Em alguns lugares, metade das crianças que nascem morre antes dos 4 anos. Em muitos outros, antes dos 7, e em quase todos os lugares, antes dos 9 ou 10 anos. Esta grande mortalidade, porém, em qualquer lugar, será encontrada principalmente entre os filhos do povo comum, que não pode cuidar deles com as mesmas atenções que aqueles de melhor posição, se bem que seus casamentos sejam geralmente mais férteis que os das pessoas bem postas. Uma menor proporção de seus filhos
chega à maturidade. Em orfanatos e entre as crianças criadas pela caridade das paróquias, a mortalidade é ainda maior que entre as pessoas pobres. Toda espécie animal naturalmente se multiplica em proporção aos seus meios de subsistência, e nenhuma espécie pode se multiplicar além disso. Mas na sociedade civilizada, só entre as classes sociais inferiores é que a rarefação da subsistência pode impor limites à maior multiplicação da espécie humana, e isto só pode se dar pela destruição da maior parte das crianças produzidas por seus férteis casamentos. A recompensa liberal do trabalho, permitindo-lhes atender melhor às suas crianças e, consequentemente, criá-las em maior número, naturalmente tende a ampliar e estender esses limites. É digno de observação também que isto acontece tanto quanto possível na proporção em que o requer a demanda de trabalho. Se esta demanda está continuamente aumentando, a recompensa do trabalho deve necessariamente encorajar de tal maneira o casamento e a multiplicação dos trabalhadores, de modo a permitir-lhes suprir aquela demanda continuamente crescente por uma população continuamente crescente. Se a recompensa, a um dado momento, for menor que a requerida para este propósito, a deficiência de mãos logo aumentaria, e, se a qualquer momento fosse maior, sua excessiva multiplicação logo a levaria ao seu nível necessário. O mercado estaria tão deficiente de trabalho num caso e tão superabastecido no outro, que logo forçaria seu preço de volta àquela cotação adequada que as circunstâncias da sociedade requeriam. É destarte que a demanda de homens, como a de qualquer outra mercadoria, necessariamente regula a produção de homens, acelera quando vai muito devagar e detém-na quando avança demais. É esta demanda que regula e determina o estado da propagação em todos os vários países do mundo, seja na América do Norte, na Europa ou na China, que a torna rapidamente progressiva no primeiro, lenta e gradual no segundo e totalmente estacionária no último. O desgaste de um escravo, disse, vai por conta de seu patrão, mas o de seu servo livre vai por sua própria conta. O desgaste deste, entretanto, na realidade, é tanto às expensas de seu patrão quanto o primeiro. Os salários pagos aos jornaleiros e servos, de acordo com o aumento, diminuição ou estacionamento da demanda que a sociedade requeira, se bem que o desgaste de um servo livre seja igualmente à custa de seu patrão, geralmente custa-lhe muito menos que um escravo. O fundo destinado a substituir ou reparar, se assim posso dizê-lo, o desgaste de um escravo comumente dirigido por um mestre negligente ou um feitor descuidado. Aquele destinado ao mesmo ofício em relação ao homem livre é dirigido pelo próprio homem livre. As desordens que geralmente prevalecem na economia dos ricos naturalmente se introduzem na administração daquele fundo. A estrita frugalidade e a parcimoniosa atenção do pobre o levam naturalmente a economizar. Sobre tão diferentes administradores, o mesmo propósito deve requerer graus muito diferentes de despesas para executá-lo. Parece concomitantemente da experiência de todas as eras e nações, creio que o trabalho feito por homens livres, ao final das contas, é mais barato que aquele feito por escravos.